Você já parou para pensar como a história da humanidade começou? Enquanto o Egito Antigo brilhava com suas pirâmides grandiosas e suas inovações que até hoje nos deixam perplexos, na Europa, o que existia? Pessoas vivendo em aldeias simples, praticamente isoladas do mundo, sobrevivendo da agricultura rudimentar e do cultivo de animais. Parece uma eternidade, não é? Mas o mais curioso é que em alguns lugares do planeta, a evolução aconteceu mais rápido do que em outros. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. As 3 primeiras civilizações que emergiram do caos e criaram um legado que ainda nos influencia. Você já imaginou qual foi a civilização mais antiga da Terra? Não? Então fica aqui com a gente, porque vamos explorar as origens das grandes civilizações que transformaram o mundo. Desde os primeiros passos do ser humano sobre a Terra, a necessidade de sobreviver aos perigos da natureza foi o que os uniu. E foi essa união, essa força em grupo, que permitiu ao homem, ao longo dos séculos, criar algo extraordinário. As primeiras aldeias, próximas dos rios, onde a agricultura floresceu, onde a vida pôde prosperar. Mas o que aconteceu quando essas aldeias se tornaram maiores? Quando as pessoas começaram a se organizar, a dividir tarefas, a construir cidades? Bem, quando isso aconteceu, surgiram as civilizações. Mas antes de começarmos essa viagem histórica, eu te faço um pedido. Deixa o seu like neste vídeo e se você ama a história, se inscreve no canal para não perder as nossas próximas aventuras no passado. Os historiadores definem alguns critérios para classificar o que é uma civilização. Não basta apenas ser um povo que sobrevive da agricultura. Uma civilização começa a existir quando o povo desenvolve a escrita, quando começa a organizar suas cidades e, principalmente, quando divide responsabilidades, criando sistemas complexos de governança e trabalho. Foi esse o primeiro passo para os povos que se tornaram realmente civilizados. E é isso que nos leva à primeira civilização da história, os Sumérios. Há cerca de 5.000 anos, nas terras da Mesopotâmia, que hoje englobam o Irã, o Iraque e a Síria, os sumérios floresceram nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Um povo simples, mas que com o tempo evoluiu para algo revolucionário. Eles foram os primeiros a construir cidades muradas e a inventar a escrita cuneiforme. Suas cidades, como Ur e Lagash, abrigavam culturas que ainda hoje fascinam o mundo. E uma dessas cidades foi onde, segundo a Bíblia, nasceu Abraão. A escrita suméria não só registrava histórias, mas também relatos de deuses que desciam do céu e ensinavam aos humanos as artes da civilização. Quem sabe, você já tenha ouvido falar que esses deuses poderiam ser, na verdade, seres de outros planetas. Um mistério que até hoje nos intriga, e a civilização suméria deu origem ao que chamamos de Império Acádio, o primeiro império da história, fundado por Sargão. 2. O Egito Antigo, o reino dos faraós. Outro povo se levantou nas margens de um rio famoso, o Nilo. Imagine só, um povo que não apenas dominava a agricultura, mas que também soubera dominar as águas do Nilo para criar uma das civilizações mais prósperas e impressionantes de todos os tempos. O Egito criou monumentos incríveis, como as pirâmides, que até hoje nos desafiam a entender como foram construídas. A riqueza e a sabedoria dos egípcios atraíam os olhares de todo o mundo, mas também despertavam a inveja. O Egito foi invadido várias vezes, primeiro pelos assírios, depois pelos persas, mas seu legado jamais foi apagado. Até hoje, as pirâmides e os hieróglifos são testemunhas da grandeza de uma das civilizações mais incríveis da humanidade. 3. A civilização do Vale do Indo. Enquanto o Egito florescia na Ásia, uma outra civilização estava surgindo. No Vale do Indo, entre o que hoje são o Paquistão e a Índia, a civilização arápica se desenvolvia de maneira impressionante. Por volta de 3100 a.C., eles construíram cidades planejadas com sistemas de esgoto e distribuição de água. Imagina só, um sistema de reservatórios e distribuição de água feito com tanta precisão que só hoje em dia, muitos milênios depois, é que começamos a entender a magnitude disso. A Índia antiga foi um centro de comércio e sua cultura, com seus deuses e mitos, até hoje nos fascina. Mas, com o tempo, os invasores védicos chegaram e, juntos, formaram um dos maiores impérios da antiguidade. E assim, com a ascensão dos sumérios, egípcios e indianos,
surgiram as primeiras civilizações que transformaram o curso da história humana. É incrível pensar que, mesmo nas adversidades, o ser humano sempre encontrou uma maneira de evoluir, de se organizar, de criar. E tudo isso, essas grandes culturas e impérios, moldaram o mundo como conhecemos. Gostou desse passeio pela história? Então, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual dessas civilizações você acha que foi a mais impressionante e, claro, se inscrever no canal para não perder mais vídeos sobre os mistérios e as maravilhas do nosso passado. Obrigado por ficar até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.